momento em que nova pesquisa aponta a desaprovação de Trump beirando 60%, cara. Pesquisa Atlas Intel, desaprovação de Trump nos Estados Unidos oscila para cima, atinge 59,8%. A aprovação dele está aqui em menos de 40%. Não sabem ou não opinaram só 0,7%. Lembrando, tá, Josias, a gente fala sempre, né? Oscila quando está dentro da margem de erro, mas nos últimos, de janeiro para cá, ela subiu quase 5%, né? A desaprovação do Trump. O último salto de abril para maio foi de 58,1 para 59,8, ou seja, quase 2 pontos percentuais aí, o que sugere de fato um aumento consistente. A menor aprovação do Trump tinha sido em dezembro, e agora atingiu esse pior histórico desde então, tá? Onde baixa dos 40%. Como é que avaliam a performance do Trump como presidente? Ruim, muito ruim, 60%. Excelente e bom, só 37,2%. E o apoio aos ataques dos Estados Unidos ao Irã, Daniela? 59,2% dos americanos não apoiam, 38,9% apoiam. Prenúncio difícil para um presidente que vai encarar eleições de meio de mandato, ou seja, troca de guarda no Congresso Nacional e pode perder a maioria que tem na Câmara e no Senado para os democratas. A Atlas, então, entrevistou 2.069 americanos adultos nos Estados Unidos entre os dias 4 e 7 de maio, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Quem está lá nos Estados Unidos, chiquérrima, olha a pessoa, né? A pessoa bota ali, encontra um canto, prende o cabelo, bota um fone e entra assim, tipo, muito, muito cara de rica, né? Thaís Bilenque. Perfeita. Thaís Bilenque está em Nova York acompanhando o Brasil Week, né, querida? É uma semana muito importante de negócios em que se discute a economia do Brasil e ontem você fez uma matéria que estava bombando e está bombando até agora, registrando um pouco a avaliação de um diretor da BlackRock, que é a maior gestora, né, de negócios do mundo, não estamos falando aí de pouca coisa, e ele meio que cravou que o Lula vence a eleição. Por quê, Thaís? Você acompanhou, foi uma reunião fechada, né? Sim, foi uma reunião fechada. Oi, Dani, Sakamoto, Josias e todo mundo. Foi uma reunião fechada para investidores, enfim, esse público que vem na Brasil Week, que é essa semana em maio, já tradicional, de vários eventos organizados por instituições brasileiras, bancos, empresas em Nova York. E a BlackRock, como você falou, é a maior gestora do mundo e fez um dos primeiros eventos na segunda-feira à tarde. E uma das mesas era composta pelo chefe da área da América Latina, o Chris Garman, da BlackRock, né? O Chris Garman, que é o diretor da consultoria Eurásia, muito reputado, também voltado para as Américas, e eles entraram nesse assunto, não como assunto central da eleição, necessariamente, mas fizeram comentários a respeito das perspectivas no Brasil. E a avaliação que foi feita foi justamente essa, de que os indicadores econômicos sinalizam para uma boa perspectiva no Brasil e que, portanto, ele entendia a reeleição do Lula como algo mais encaminhado, né, que dificilmente ele perderia num cenário como o que ele estava projetando. E o Chris Garman foi além, ele disse que a visita do Lula ao Trump na semana passada surpreendeu positivamente, que a relação entre os dois parece estabelecida, uma relação já sem sobressaltos, enfim, né, dado aquele início mais tumultuado, bastante tumultuado, inclusive, com bastante ameaça do Trump, e acabou se dissipando, né, toda essa ameaça, pelo menos no que concerne politicamente ao Lula no momento. E aí, por conta dessa cena internacional para o Garman, o Lula também se beneficia da agenda internacional. Também vê a reeleição do presidente como algo mais encaminhado. Agora, Dani, a gente sabe sempre, né, que em situações como essa vale muito o que se diz e vale muito o que não se diz. E o nome do Flávio Bolsonaro não foi sequer citado, não foi mencionado.
em dias de bastante tumulto para a campanha dele, com a questão do Ciro Nogueira, do Banco Master, como vocês estavam relatando e reportando, é sintomático que ele não tenha sido alçado ao debate, penso eu. O Thaís, ainda mais porque ele estava nos Estados Unidos, né? Semana passada o Lula foi aos Estados Unidos, teve com o Donald Trump uma conversa que estava programada para ter 1 hora e durou 3 horas, né? Depois, uma reunião bilateral transmitida, era para ter sido transmitido, o Lula pediu uma mudança de protocolo, o Trump aqueceu, depois teve um almoço, falaram ali, era para ter falado ao final, mas a reunião se estendeu tanto que Trump precisou engatar o compromisso seguinte, o Lula concedeu uma entrevista, então ficou meio que a palavra do presidente brasileiro valendo, né? Como registro oficial. Então, o Flávio estava nos Estados Unidos, não ser mencionado, não ter conseguido eclipsar, digamos assim, esse movimento do presidente é, de fato, algo a ser registrado. E está tendo também uma movimentação do empresariado, né, Thaís, para chegar mais muito perto forte da administração Trump. Conta pra gente. Então, ontem à noite, num dos eventos, um deles foi organizado pelo Grupo Esfera, um evento bastante imponente, num dos principais restaurantes de Nova York, em frente ao Touro de Wall Street, no distrito financeiro da cidade, do mundo, e era um evento, enfim, com projeção no teto, era uma coisa bastante assim, realmente eles investiram para fazer um evento grandioso, e era um jantar oferecido pelo Grupo Esfera, com patrocínio do BTG, da Vale e outras empresas, e o André Esteves, dono do BTG Pactual, do banco, o Wesley Batista, controlador da JBS, do Grupo JIS, participaram de uma mesa junto com o Donald Trump Jr., o filho, que é vice-presidente das organizações Trump, um empresário, além de outras pessoas que estavam na mesa junto com eles. E durante essa fala, esse evento, primeiro o Wesley Batista fez uma fala muito entusiasmada sobre a admiração que ele tem com os Estados Unidos. Isso porque a JBS se tornou a principal vendedora de proteína animal aqui também nos Estados Unidos, não só no Brasil e no mundo com os números em escala global deles, mas nos Estados Unidos também. E eles foram financiadores da campanha do Trump, do jantar de comemoração da posse, e, portanto, tiveram acesso ao presidente Trump, tem uma relação já próxima, que, inclusive, politicamente tem bastante influência. E aí ele faz uma fala sobre o tempo que ele morou nos Estados Unidos com a família, de que ele se identifica muito com os americanos e que o Brasil e os Estados Unidos têm muitas semelhanças, mais do que qualquer país com qualquer outro... com qualquer outro país que o Brasil tenha relações, e que por isso ele incentivava fortemente que todos os brasileiros investissem nos Estados Unidos. Não o contrário, mas que os brasileiros investissem nos Estados Unidos. E reiterou essa mensagem várias vezes, ao ponto de, no final da fala dele, o filho do Trump dizer: eu concordo, você está contratado, brincando com o Wesley Batista. Aí foi essa sonora risada, e aí o Wesley fala: não, eu não estou falando isso só porque você está aqui, eu realmente penso assim e tal. Então estava um pouco nesse ambiente, foi replicado pelas outras falas também, né? Uma coisa de querer muito a presença dos Estados Unidos no momento em que a China avança nos seus investimentos no Brasil, né? Ô, Thaís, para contratar o Wesley, hein? Vai precisar, até o Trump vai precisar coçar o bolso, porque assim, né, não tá muito abaixo ali dos principais, dos maiores, quer dizer, acho que tá bem no patamar dos principais bilionários dos Estados Unidos, né? A JF é apenas a maior produtora e vendedora de proteína animal do mundo, né? Então, assim, para contratar o Wesley, vai precisar coçar o bolso. Talvez a Trump Tower não dê conta, hein? Não daria conta para ele. Eles iam precisar fazer um pouco